Argentina sem que estivessem naquele momento com grande Justiça destaque. fez contra o São Paulo a primeira partida fora da Argentina. É verdade. Fora da Argentina. E ganhou. Verdade. E se classificou jogando contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo conseguiu ser desclassificado no ano passado Do Colón. pelo Colón. Perdeu em casa. O São Paulo, nos últimos 6 jogos internacionais, teve 5 expulsões. O São Paulo não ganha um mata-mata, tem 20 mata-matas, é isso? 20 mata-matas que o São Paulo não ganha? 20 mata-matas que o São Paulo no confronto. Desde 2012, Então, o São Paulo de mata-mata não passa. Tá batendo com o que o ex-dirigente falou pra mim. Não, depende, né, Pascoal? Você está falando que não termina campeão. Não. Sim, que não vence o mata-mata. Vence o mata-mata. Não É, avança, é eliminado. Que morre no mata-mata, entendeu? Não, a gente tem que pegar o São Paulo. Chegou à semifinal da Libertadores em 2016. Sim. Não, que o São Paulo não é campeão num torneio mata-mata. Mata-mata. Aí é desde 2012. O São Paulo vem assim, ó. A Sul-Americana. Da Sul-Americana. O São Paulo vem cambaleando, gente. Pascoal. Eu não acho justo botar na conta do treinador todo o pacote, não acho justo, porque tem muito jogador no São Paulo que também tem que... Mas vai os caras têm que se O senhor falou ainda agora que se não acontecer, vão balançar lá de cima e reflete ali embaixo. Claro. E aí o Raí pode sair junto? que a minha... Porque ele tá bancando o homem. Mas olha só. Não descarte O isso, não. Raí bancar é mais do que justo e mais do que respeitoso da parte dele. Bom, fui eu que escolhi. Eu vou dar a chance a ele. Ele tem que fazer isso. Agora, Theo, começa errado no início da temporada. Não pode o São Paulo, com um time envelhecido, cansado, não dar tempo ao treinador de trabalhar, porque com uma semana ele estava jogando na Florida Cup. E com um mês ele está jogando agora a classificação dele na Libertadores. Meu senhor, a sua o diretoria presidente- tem peso O nisso. presidente do São Paulo, vocês estão lembrados disso. Vocês estão lembrados disso. O presidente do São Paulo disse o quê para o Aguirre? Aguirre, nós precisamos ficar entre os 4 primeiros do campeonato. Porque o São Paulo tem jogo na Florida Cup e a pré-temporada pode ser prejudicada. E nós temos Libertadores logo em seguida. Sim. Nós precisamos ficar entre os 4 primeiros para ganhar tempo na preparação. Perfeito? Qual era a posição de São Paulo quando ele mandou o Aguirre embora? Era terceiro. Ah, então tá. E terminou em que posição, sem o Quinto. Aguirre? Ah, então muito obrigado. Quinto. Sem mais, meritíssimo. Terminou em que? Ah. Então quem tem a culpa? Todos têm culpa. Não, mas a diretoria tem culpa, O Pascoal. presidente do São Paulo tem culpa quando ele diz pro treinador Aguirre, eu não me interesso pela Sul-Americana, eu quero ser campeão brasileiro. O Ricardo Rocha desmentiu isso. São Paulo era líder. Ricardo Rocha desmentiu isso aqui. Tá bom? Ricardo Rocha Pergunta desmentiu pro isso aqui. Aguirre que ele vai te contar. Pergunta Agora, pro sabe o que Aguirre me que ele chama a vai te atenção contar. aqui na nossa hashtag, como, por exemplo, o Giuseppe Camolli, a hashtag Debate Final Fox Sports, é que tem muita gente pedindo Vanderlei Luxemburgo no São Paulo. Torcedores Aí, do São Paulo. vou falar pra você, eu ficaria tremendamente surpreso se isso acontecer. Por quê? Eu fico tremendamente surpreso se isso acontecer. Eu conheço um pouquinho do São Paulo. A torcida pode pedir, os caras podem gritar. Já aconteceu isso uma outra vez e eu perguntei para uma excelente figura do São Paulo e me disse o seguinte, eu falei para ele, vai rolar o Vanderlei Luxemburgo? Ele falou, aqui não, Pascoal. Aqui não. Eu acho que assim, o São Paulo, ainda mais se a gente for pegar a diretoria, o presidente do São Paulo, ele tem muito mais preocupações políticas do que com o futebol. Isso é um fato. Né? O episódio agora dessa semana, essa viagem de conselheiros... Aeroleco. O Aeroleco. É uma... Foram 25 conselheiros. Tudo bem. tô falando Todo mundo especificamente. faz, não bota na conta só do presidente do São Paulo. Tá. Os Ele 40 faz- times da primeira e segunda divisão, todos fazem. Só que me 25? parece, Não, pra que 25 esses não, outros gente. times Ô, da primeira Pascoal. divisão, ou aqueles Uns outros mais ou uns times que menos. estão melhores que o São Paulo, Conselhos são esses menores ou presidentes maiores. administram melhor os seus clubes e têm mais poder de veto que o Leco, né? E joga só na conta e ele sempre joga com os ex-ídolos ou então com a arquibancada mandando, né? Isso é um fato. Tem que ter um ídolo, tem que comandar, põe o Raí, porque o Lugano, põe o Lugano, o Ricardo Rocha. Então ele só joga na conta dos caras e fica na boa. Como fez com o Rogério Ceni, como fez com ele, situações em que ele nunca toma a palavra final. Essa é a história do Aguirre ter sido mandado embora, o voto vencido do Ricardo Rocha e do Lugano, a culpa é do Leco também. Porque o Raí quer mandar o Aguirre embora. O Leco vira... Ô, Raí, pera, calma. Vai mandar embora agora, faltando 4 rodadas, 5 rodadas agora no campeonato, com o time que tá aqui, pra pôr quem?
Ah, porque o Jardim, não é momento, ainda mais uma reta decisiva, de você colocar o interino para bagunçar tudo. Ele tinha que ter resolvido melhor a gestão do Nenê, inclusive. Era o Nenê que a gente sabia também que estava com alguns certos problemas no elenco. Ponto. Segunda coisa, vai virar a temporada de Libertadores, de um começo que seria complicadíssimo, ainda mais pelo caminho que São Paulo pegou. Né? De você pode pegar até o Independente Medellín. Passar do Tajeres tem outro confronto duro. E depois se passar, não vai E aí cai na fase. E você vai com um técnico que nunca participou de uma equipe profissional no comando. Mas foi campeão da Libertadores Sub-20. Gente, para, né? Então, assim. O Pascoal como é que falou o presidente do São Paulo. de brincadeira. Como é que o presidente de brincadeira. Não. Gente, o porque o Raí. campeão Assim, Sub-20. eu acho que assim, tudo tem limite. Que um diretor em qualquer empresa, qualquer clube é importante. Mas ele não pode tomar uma decisão ou uma aposta que todo mundo está enxergando que vai dar errado. Não, mas a partir do momento. Sabe o que me lembra? O Botafogo, passa a ser Então, uma mas não é política todos do clube, aceitam. não O presidente dessas horas tem que falar assim, Raí, eu entendo, o Jardim é um cara promissor, mas não é o momento para teste. Você vai colocar o meu e o seu na reta. Entendeu? Calma. Isso lembra... E ele deixou a Deus falar assim, ó, deixem, porque aí o que acontece? Se dá errado, ele fala assim, Não é ó, ele. tá vendo? Vocês não era o Raí, não era o fulano, não era o ciclano, vocês não deixaram comandar. E não é que falta experiência ao Leco, não é que ele é um incapaz, muito pelo contrário. O Leco foi vice-presidente de futebol numa época em que o São Paulo foi campeão paulista em 2005, foi tricampeão brasileiro, foi Mas campeão ele da ainda é Libertadores, capaz de comandar o foi São Paulo campeão. hoje em 2019? Não acho. Então ele Não tem acho. que delegar. Ué, então ele tem que mas delegar. só que se ele é o presidente, Fábio, em alguns momentos ele tem que pegar a experiência que ele tem, já que ele se julgou capaz de estar nesse cargo, e falar assim, peraí, se ele não tem capacidade para estar no cargo, se ele não está mais preparado para tal, Eu acho que a e gente se ele não alivia quer muito delegar jogador. poderes, ou então, se ele não quer delegar posições próprias, me afasto Olha só, Eu e acho dou que pra a outro. gente alivia muito o jogador. Porque quem joga, o Vanderlei Luxemburgo fala isso, o Abel fala isso, o Tite fala isso, todos os grandes treinadores falam isso. Se você pegar o treinador, tem uma participação pequena nisso tudo. 80-20, 70-30 no máximo. Quem decide são os jogadores. E o time do São Paulo, os jogadores do São Paulo estão jogando mal. Mas porque não tem comando, Estão Pascoal? jogando mal. Tem muito time. Estão mal, jogaram mal o Campeonato Paulista. É verdade. Vou te Estão fazer uma jogando pergunta. mal. Os caras estão jogando. Vamos, os caras a gente tem que apostar. É só a culpa agora, o Jardine Pascoal, é mais fácil ele vou te tomar fazer uma borrachada. É mole dado borrachada no Pascoal, Jardine. fazer O uma duro é pergunta. você falar que o Nenê Vem não cá. tá jogando nada. O duro é você dizer que o lateral direito do São Paulo não joga nada. Que o Reinaldo Isso tá a só gente fazendo sabe que não. gracinha, não Isso a tá gente sabe jogando. que não. É uma mangaba falar isso. cá, Pascoal. Agora fala pros caras. Vou te fazer uma pergunta, então. Quer mal, a última pergunta atacar o antes do Jardine. intervalo. Vou fazer uma pergunta pra você, Calma o Pascoal aí. Não é correto, Você, cara. Só um tomar Pascoal, borrachada. Você foi dirigente, falei isso já. certo? Você foi dirigente e você tinha como grande praxe... Não passa pano, não. Não, vambora. Não, Vai calma em aí, cima Fabião, dele. rapidinho, sem brincadeira. Passa pano, não. Você tinha como comando, Fala. na sua gerência, organização, Tá. né? Liderança, transparência, tudo isso, quando você vê uma hierarquia decente, se reflete em campo, correto? Claro. O que a diretoria se mostra, o campo responde. Não, Facinho, No São Paulo, não é bem assim, Não é Facinho. assim. Não é O assim. São Paulo, Não é bem a assim. diretoria Se você- o não jogador passa de futebol- confiança, não passa transparência, não passa credibilidade Veja e assim. não passa Jogador de administração. futebol acha que o presidente tem que ser bom para pagar o salário. Se o presidente paga o salário em dia, ele é o maior presidente do mundo. Ou então o presidente, Ele é o maior que também, presidente ou então do o mundo. presidente que E participe ponto. e Agora, saiba quem vai ativamente olhar comandar. no cara, Não o é o gerente de caso. futebol, o diretor de futebol, tem que olhar no cara olho no olho. Não é o caso. Aqui é olho no olho. Pra você explicar pro cara por que ele tá jogando mal. Pra você falar pra ele, ó, você não tá jogando nada. Se você não melhorar, os caras, ó, aí é o seu A problema. partir do momento. Então você tem que encarar o cara E olho que no olho. você vai fala falar quando o pra time ele, tá em ué. crise? O presidente não é o cara que também tem que ter a mão pesada no momento? Fala assim, Quando o presidente, Não tem. o presidente de E não clube tem. só tem que entrar no vestiário nos momentos importantes. O presidente do clube não pode passar toda hora E o que para aconteceu conversar agora? com o jogador. E o que porque não aconteceu vira- agora? não No momento acontece nada. importante, no momento do foco, no momento da Não é. concentração, no momento do São Paulo.
pensar numa decisão? Sexta-feira o cara fez uma reunião com os caras. O presidente está pensando em fazer live com o reunião os jogadores lá, falou com os caras. isso. Vai vir Libertadores, temos que jogar, é os cambal de Madureira, temos que chegar e pau e pum. Na hora de você blindar, na hora de você blindar o elenco, na hora de você blindar o elenco e colocar o foco, por favor. na hora do comando, ter o discernimento e entender o que é uma decisão, sabe o que fez o comando? Lobby com o conselheiro. Senhores, preciso do intervalo. Agora, em cima do que você falou, o Pascoal nem sempre pegou diretorias bacana quando ele foi diretor pelos times que ele passou, não. Segura aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre semifinais do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. A gente tem clássico neste sábado, tem Fla-Flu. Vamos falar também do Palmeiras e vamos falar do Arthur, jogador do Barcelona. Segura, é jogo super rápido, já estaremos de volta com o debate final.